Voltei para falar dele mais uma vez, do sujeito. Agora nós iremos ver outros caras interessantes que aí estão. Olha aqui. Bora. São esses caras aí, aula 2. O sujeito indeterminado, que é o que traz muita treta para muita gente, e o inexistente. O indeterminado é a identidade do sujeito não é revelada. Enquanto que o inexistente apresenta verbos impessoais, são verbos sem pessoa, são verbos sem sujeito. Pois não apresentam sujeito promovendo a ação. Primeiro passo você já sabe, né? Bora? Respira. Primeiro passo é achar quem? Sempre, primeiramente, o nosso verbo. Atropelaram na esquina uma senhora. Eu não posso dizer que uma senhora é o meu sujeito, porque o verbo não está flexionado com ela. Note que o meu verbo ele está na terceira pessoa do plural. Então, isso te leva a pensar que o sujeito não está determinado. Em linhas gramaticais, você vai ver isso, eis que te digo. Em breve, você vai chamar o verbo atropelar de verbo transitivo direto. Você vai chamar o na esquina de adjunto adverbial de lugar e uma senhora de objeto direto. Por isso que eu não posso dizer que a senhora é o sujeito. Não é, né? O sujeito aqui é representado pela terceira pessoa do plural, que é a pessoa eles. E quando eu falo eles, podem ser duas pessoas, mas podem ser 100. Só aí eu tenho, nesse caso, um sujeito indeterminado. Mas eu não quero que você pense que o sujeito é indeterminado porque está na terceira pessoa do plural. Não, é porque eu não consigo identificá-lo. Eu não consigo ver o RG dele para saber quem é que está fazendo a ação. Não consigo, não dá certo. Não dá certo, não dá certo. Bacana? Olha aqui a letra B, acha o verbo primeiro. Joana, falaram mal de você na escola. Muita gente vai querer dizer assim, o sujeito é Joana. Não pode ser Joana, porque falaram está na terceira pessoa do plural. Você vai chamar a Joana daqui a algum tempo, sabe de quê? De vocativo. Vocativo quer dizer vocar, quer dizer chamar. Eu posso dizer bem assim, Joana, falaram mal de você na escola. Ou falaram mal de você, Joana, na escola, ou falaram mal de você na escola, Joana. Todo vocativo, ele vem separado por vírgula. Dica de vírgula. Eu nem ia dar. Mas aqui a Joana é o vocativo. E aqui no falaram, a identidade do sujeito não foi revelada. Então eu tenho aqui também um sujeito o quê? Indeterminado. Quando alguém fala bem assim, cara, riscaram o meu carro. Se você soubesse quem foi, você não ia falar riscar o meu carro. Você ia dizer bem assim, um flamenguista riscou meu carro. Tô brincando. Um flamenguista furou o pneu do meu carro. Tô brincando. Entendeu? É assim que funciona. Tá ligado na história? Não é indeterminado. Mas eu aprendi assim. Desaprende. Sai dessa caixinha, pô. Tu não evolui. Olha lá atacando, vamos evoluir. Tu não evolui, pô. Evolui, cara. Ai, não, porque eu aprendi. Sai de sala, desliga essa aula, vai dormir, vai tomar um açaí. E manda um açaí pra minha casa também. Que coisa, para com isso. Te ensinaram errado. E me ensinaram errado também. Me ensinaram errado também. Mas Deus é mais. Ama-se demais por aqui. Quando o ser humano vê aqui, ama-se demais por aqui, pensa só, eu poderia fazer bem assim para você, ó. Dá para saber quem está amando? Não. Dá para saber quem é amado? Não. Mas dá para saber que tem alguém não identificado que ama? Dá. Mas quem é que está amando? Não sei. Se eu soubesse, eu diria, Silvio ama demais por aqui. Juquinha ama muito por aqui. Joana ama que só por aqui. Entendeu? Aí daria.
aí daria, tá bom? Mas aqui, ó, só pelo fato disso, eu já tenho, ó, um sujeito indeterminado. Mas, como eu não perco tempo, eu já quero falar de treta. Pega logo esses verbos todos, amar, precisar e viver. E aí você tem a partícula si, que apareceu lá em voz passiva sintética. Aqui o verbo amar, ele é um verbo intransitivo. Concorda comigo? Porque quem ama, ama. Aqui o si é pis. O que é pis mesmo? O pis é uma partícula de indeterminação do sujeito. Ela se manifesta com os seguintes verbos: VTI, VI, VL. E como é que eu posso ter mais clareza disso aqui, Silvio? Isso aqui você vai ver onde? Na aula de tipologia verbal. Pronto. Hoje é só o começo. Eu adoro jogar o verde e depois, lá na frente, colher maduro, né? Então, só o que é pis? Partícula de indeterminação, é forte. Indeterminação, porque ele não consegue determinar quem é o sujeito. Precisa-se de açougueiros. Quem precisa, precisa de algo, é VTI. Olha aqui, ó, o objeto indireto. E o si vai ser o quê? Pis, que é uma partícula de indeterminação do sujeito. Então, eu tenho aqui um sujeito indeterminado. Beleza? Ó, aqui se vive bem. Quem vive, vive. Verbo intransitivo. Bem é um adjunto adverbial de modo e o se é pis. Quando eu falo ama-se demais por aqui, ninguém sabe quem ama, ninguém sabe quem é amado, mas a gente sabe que alguém está amando. Percebeu? Só não consigo dizer quem é, indeterminação. Se eu falo precisa-se de açougueiros, eu sei que alguém está precisando, está buscando. Eu só não sei dizer quem é, indeterminação do sujeito. Na letra E, aqui se vive bem. Aqui se vive bem. Eu não sei quem está vivendo. Eu não sei quem está vivendo. Eu só sei que alguém vive, tanto vive que manifestou, que falou isso aí. Então, eu já tenho ideia de que se trata aqui de um sujeito indeterminado. Diferentemente da letra F, ó. Era muito feliz naquela época. Aqui o sujeito vai ser quem? Ele coloca para você, era muito feliz naquela época, como se a frase fosse eu era. Ou então, ele era, né? Eu posso muito bem usar aqui o eu era, ou então o ele era, o ela era muito feliz. Então, aqui eu já tenho sujeito oculto, desinencial ou elíptico. Beleza? De boa? Bora seguir, que aqui é importante você conhecer os dois casos de sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural, quando realmente eu não consigo identificar o agente da ação, ou até mesmo partícula pis. Essa aqui é a partícula de milhões, hein? Guarda essa moça no seu coração. Vamos voltar a falar dela brevemente. Breve, muito breve. Bora! Haviam poucos ingressos à venda. O ser humano que olha para uma frase como essa, ele já sabe que o verbo é haviam. E ele vê achando que o sujeito aí é poucos ingressos à venda. Sabe por quê? Porque poucos ingressos está no plural, assim como haviam. Olha, eu quero que você tome cuidado com uma parada. Quando você tiver o verbo haver e ele estiver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, é um sinal de que o verbo haver, ele é um verbo impessoal. E o que é um verbo impessoal?
é um verbo sem pessoa. E o que é um verbo sem pessoa? É um verbo sem sujeito. Que coisa! E aí, em língua portuguesa, o verbo impessoal é um verbo que fica no singular. Singular. Tá aí. Singular. Aí, ó. Aí. Você vai pensar nisso. Apareceu o verbo haver. Pense em existir, ocorrer, acontecer. Ele é um verbo impessoal e ele fica no singular. Singular. Beleza? Singular. E aí não tem para onde correr. O que acontece? Aqui o que acontece, meus irmãos, é que esse haviam aqui, ele está no plural, quando não deveria estar. O correto deveria ser o quê? Havia. Porque esse haver está com o sentido de quê? Existiam poucos ingressos. Então, eu vou chamar de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Tá aí. Sujeito inexistente e oração sem sujeito. Por quê? Primeiro caso, verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Até o momento, houveram 2 grandes guerras mundiais. Olha isso, olha a loucura, olha a loucura. Só lembrando, esse poucos ingressos à venda é o objeto direto de um verbo que é transitivo direto. Não é porque o verbo não tem sujeito que ele não tem transitividade, ele herda a transitividade. Tá bom? Quando ele fala houveram 2 grandes guerras mundiais, é como se fosse o quê? Aconteceram grandes guerras mundiais, né? Ou ocorreram. Então, dá para substituir? Dá. Ele é verbo o quê? Impessoal. Quer dizer o quê? Sem pessoa. O que mais? Sem sujeito. Fica como? No singular. Ei, isso aqui, ó. Ei! 2 grandes guerras mundiais é o objeto direto de um verbo que é transitivo direto, pô. Entendeu? Tem problema não. Não é porque o meu verbo não tem pessoa, não tem sujeito, que ele é escasso de transitividade. Isso é pura heresia. Mentira, mentiroso. Nesta semana haverão várias reuniões. Olha aí. Eu não posso colocar acontecerão, existirão, ocorrerão? Posso. Só lembrando que, se há alguma coisa, há o quê? Várias reuniões, que é o objeto direto. Você vai ver isso, eu já estou só aquecendo para ti, porque eu estou no meu momento. Eu adoro análise sintática. Eu estou no meu momento. E aí você vê aqui o haverão, já não dá para ser. Por quê? O correto aqui vai ser o quê? Haverá. Haverá. E aí, nós temos um negocinho chamado de quê? De sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Tá bom? Silvio, verbo impessoal, oração sem sujeito? Sim. Oração sem sujeito, verbo impessoal? Sim. Sujeito inexistente, oração sem sujeito? Sim. Sujeito inexistente, oração sem sujeito, verbo impessoal? Sim. Verbo impessoal, oração sem sujeito? Sim. Oração sem sujeito e verbo impessoal? Sim. Verbo impessoal, sujeito inexistente? Sim. Estou fazendo isso para você perceber que uma coisa puxa a outra. Deixei de fumar há muitos anos. Olha aí, ó. Quando ele coloca deixei de fumar, isso é uma locução verbal. Então eu tenho eu aqui, ó. Eu deixei de fumar. Viu como o meu contexto identifica? Ele já é um sujeito oculto, desinencial e elíptico. Mas o verbo haver aqui, ele indica tempo. E aí ele também vai ser um sujeito que inexistente. Tá bom? Vai ser um sujeito inexistente, sem problema algum. Beleza? Muitos anos. Há muitos anos, ó. Indica tempo. E esse tempo é o que as gramáticas colocam de tempo decorrido.
que é um tempo que passou, que é um tempo passado. Beleza? Então, a locução verbal, deixei de fumar, o sujeito é oculto, e em há muitos anos é um sujeito inexistente. E aí, é muito comum, na linguagem coloquial, popular, informal, é muito comum a pessoa colocar, ó, tinha poucos ingressos à venda. É a frase que nós vimos ainda há pouco. Até o momento teve 2 grandes guerras mundiais, vimos há pouco. Nesta semana terá várias reuniões aqui, vimos há pouco. Deixei de filmar tem muitos anos, vimos há pouco. Esse aí é o verbo ter aplicado em linguagem coloquial. Não é registrado na norma padrão da língua portuguesa. Então, está certo apenas no campo da linguagem falada, da língua falada, da linguagem popular, informal, coloquial, beleza? Só aí. Só aí. Só aí, mais nada. Se nós trouxermos para a ambientação da língua portuguesa, eu também vou chamar de tudo sujeito inexistente. Tudo sujeito inexistente. Tudo, tudo. Bora? É primavera, te amo. É primavera, te amo, meu amor. Trago essa rosa para lhe dar. Verbo ser indicando clima, tempo, aspectos naturais. Então, diante desse caso, nós também temos um sujeito inexistente. Pegou? Eu posso muito bem pegar uma outra frase como esta e colocar a exemplo dela, está calor. Ou faz frio. Está calor, faz frio. Tá aí. Tá aí. Beleza? São verbos que indicam clima, aspectos naturais. Ah, Silvia, que nem aqui então a letra L, né? Choveu durante a madrugada. Sim, em choveu durante a madrugada é um verbo que está indicando fenômeno natural. Obviamente, eu vou ter uma oração sem sujeito, lembrando que oração sem sujeito é a mesma coisa que sujeito inexistente, tá bom? Mas olha aqui o que eu fiz na letra M. Choveu reclamação na sessão da CPI. Opa! Opa! Sentido conotativo, pai. Sabe o que é isso? É eu pegar um verbo, olha aqui, ó. Eu peguei um verbo chover. Quando a pessoa fala em chover, ela pensa em chuva, em água que cai no céu, chuvinha, chuviscando. Eu peguei esse verbo, eu tirei do seu sentido normal e coloquei no sentido que eu quero. Tirei no sentido de chover água e coloquei no sentido que eu quero, que eu almejo, que eu desejo, porque a frase é minha. A intencionalidade é minha, é dar ênfase, é dizer que não foram reclamações aleatórias, foi uma chuva. Eu quis dar ênfase, eu tenho aí sentido conotativo, mas eu tenho aqui o sujeito, que é reclamação. E eu tenho aqui sujeito simples. Essa é aquela frase que você tem que marcar com carinho. Caraca, o Silvio criou uma frase conotativa com o verbo chover, mano. É, coloquei. Tá aí.
Bacana. Sentido conotativo. Amanheceu rapidamente em Manaus. Note que o verbo amanhecer está no seu sentido original. Se ele está no seu sentido original, querido, ele indica então, ó, bebê, fenômeno natural. Se indica fenômeno natural, eu tenho aqui sujeito o quê? Inexistente. Inexistente. Mas aqui na letra O, não. Amanheci. Toma! Quem é que amanheceu? Eu. E aí, viu como o contexto ajudou? Eu tenho aqui um sujeito oculto, desinencial ou elíptico. Pegou, Vaso? Pois é. Então aqui no amanheci é eu. Tá bem aqui, ó. Eu. Tá? Cuidado. Não é porque tem cara de fenômeno natural que é fenômeno natural. Trovejou a noite toda. Beleza. Beleza. Trovejou a noite toda. Beleza. Trovejaram acusações contra você. Opa, acusações. Trovejaram acusações. Eles trovejaram. É a ideia de quê? De que as acusações eram firmes, eram fortes, eram vida louca, eram... Ah! Aqui fazem invernos rigorosos. Aqui é o verbo fazer. Poxa, mas o verbo fazer aqui, dá licença. Ele está indicando clima. Então, se ele está indicando clima, não era para ser fazem. Era para ser faz. Por quê? Porque quando eu coloco para você faz, eu tenho aqui o quê? Eu tenho uma oração cujo sujeito ele é o quê? Inexistente. Não é? Inexistente. Aí. Ah, então eu vou ter que mudar também na letra Q. Cada caso é um caso. Olha direito, herege. Fizeram 5 anos ontem os gêmeos. Olha que legal. Olha quem é o sujeito. Os gêmeos. E quem é o núcleo? Gêmeos. Então eu tenho aqui, ó, um núcleo do sujeito simples. Não é legal? Olha, então tá certo. Olha, olha, que nem minha tia. Olha, grava essa aqui. Olha, grava essa aqui, ó. Olha. É o ponto fora da curva. Para você saber e ficar contente. Tá bom? Beleza? E aí, essas 3, do verbo bastar, basta de miguelagem, chega de estudos, basta de tolices. Eu também tenho, né, aqui um caso em que os verbos bastar, chegar mais de, bastar, chegar mais de, eu vou ter ali sujeito inexistente. Se eu vou ter sujeito inexistente, eu vou ter oração sem sujeito. Ei! Se eu vou ter sujeito inexistente, eu vou ter oração sem sujeito, peraí. Então, quer dizer que eu vou ter que fazer o quê? Ó. Você não confia em mim mais? Então, eu vou ter aqui oração sem sujeito. Tá aí. Oração sem sujeito. Beleza? Basta de miguelagem, chega de estudos rasos, basta de tolices. Não pode ser basta, não tem que ser basta porque é um sujeito inexistente. Concorda comigo? Olha aí, ó. Trata-se de novos métodos de português. Olha aí, ó. Trata-se de novos métodos de português. Beleza? Quando ele coloca trata-se, tá aqui o verbo, né? E eu vou lá e vou ver o quê? Quando alguém fala trata-se de novos métodos de português, com certeza, é aquela situação em que você sabe que alguém falou, que alguém escreveu, só não sabe quem.
Por quê? Porque eu tenho um verbo transitivo indireto. Eu tenho aqui um se que é pis, né? E esse de novos métodos de português é um objeto indireto. Então, se eu tenho um cara que é pis, né? Então eu vou ter o que aqui? Um sujeito indeterminado. Por que, Silvio, sujeito indeterminado? Porque quando eu tenho um sujeito chamado de indeterminado, no que eu tenho que pensar, meu irmão? Eu tenho que pensar que só o fato de ele ser chamado de sujeito indeterminado é porque eu não consigo determinar a identidade dele. Então, se eu não consigo determinar a identidade dele, aí, meu irmão, é correr para o abraço. É correr para o abraço, sabe por quê? Porque nesse caso, o meu verbo vai ficar no singular, né? Mas aí, ó, a grande sacada se deu, sabe por quê? Porque o verbo tratar está acompanhado de uma partícula si, entendeu? E só o fato de ele estar acompanhado de uma partícula si, aí, meu irmão, você tem que ver que o sujeito é indeterminado, beleza? Indeterminado. Aí, a gente tem que ver uma parada interessante. Porque está tratar-se de mais assunto. Entendeu? Aí você vê, trata-se de novos métodos, VTI, PIS, e ele entrou aí para tirar uma onda. Mas eu quero que você olhe agora a letra V e a letra X para mim, ó. O verbo cheirar e o verbo coçar. Olha aí, ó. Sempre cheira mal dentro do seu banheiro. E ainda coça muito aqui a minha cabeça. Eu quero que você entenda que nesse caso, aqui, eu tenho duas situações em que eu trago verbos que indicam sensações. Verbos indicando sensações. Beleza? Que é o caso do verbo cheirar, que é o caso do verbo coçar. Nós temos outros verbos, né? Como o verbo doer. Né? Quando eu falo para você, por exemplo, dói a minha perna, quem é que está fazendo doer? É a tua perna que está fazendo doer? Ou é o tumor? Estou brincando, né? Porque eu só vejo isso na cabeça. Né? Então, quando você fala, coça a minha cabeça, você não está dizendo, ei, coça a minha cabeça. Não. Ai, coça a minha cabeça. Dói minha perna. Dói meu dente. São verbos que indicam sensações. E nesses verbos que indicam sensações, eu quero que você pense que em certos verbos que indicam sensações, eu vou ter, em ambos os casos, uma oração sem sujeito. Eu vou ter oração sem sujeito. Pronto. Simples, né? Não falaram para você, mas a galera do Sou Concurseiro agora está falando. A galera, porque nós somos nós, é uma família. Tá? Então, quando você vê, dói minha perna, dói meu dente, cheira mal o teu banheiro, você tá até que você tá cheirando. Mas quando você fala cheira mal o meu banheiro, cara, é algo totalmente diferente. Tem nada a ver não, velho. Nada a ver não. Nada a ver. Tá bom? Então cuidado com essa parada, tá certo? E aí, o último e não menos importante, que é o sujeito oracional, representado por uma oração, que são chamados de verbos unipessoais. Ou seja, o que é isso, Silvio? Verbos unipessoais, em tese e a rigor, são verbos que ficam sempre na terceira pessoa. Ficou feia a minha lista. Terceira pessoa do singular. E aí, você começa a perceber o quê? É quando o sujeito vem em forma de oração. Quem planta amor, colhe reciprocidade.
A minha pergunta é, quem é que colhe reciprocidade? Está aqui. Quem é que colhe reciprocidade? Quem planta amor. Aqui eu tenho um sujeito oracional. Olha aqui o verbo dentro dele. O verbo é plantar. Mas não é o sujeito... Ei, acorda! Psh, ei, acorda! O sujeito não é plantar, é quem planta amor. Quer ver só? Aqui, ó. Não é saudável beber diariamente. Não é saudável beber diariamente. O que não é saudável? E a própria oração diz para você beber diariamente. Eu tenho aqui um sujeito oracional e eu tenho o verbo beber aqui dentro. É por isso que ele é oracional. Convém que você estude mais. O que convém? Que você estude mais. Aqui eu tenho também um sujeito oracional. É importante que todos estudem com afinco. O que é importante? Que todos estudem com afinco. Isso aqui também é o nosso sujeito oracional. Mas, Silvio, e se o meu professor perguntar quem é o sujeito de planta? Você vai dizer, quem? Silvio, e se ele perguntar quem é o sujeito de bebê? Olha aí. Porque o verbo flexionado é o verbo ser. O que não é saudável? Beber. Silvio, e se ele perguntar o sujeito do verbo estudar? Você. Mas vai ser o ponto fora da curva. Silvio, e se ele perguntar o sujeito de estudem? É todos. Mas é o ponto fora da curva. Estamos falando do sujeito que é oracional. E ele sempre vai ter mais privilégios do que um mero sujeito nominal. Beleza? Pense, o sujeito oracional, ele vem em forma de oração e com verbos unipessoais que ficam na terceira pessoa do singular. Beleza? De boa? Finish! Nossa, eu adoro! Terminamos a parte de sujeito e agora, no próximo bloco, você vai ver, sabe o quê? Tipologia verbal. Transitividade verbal. Topologia verbal. Já aguardo você na próxima aula. Beijo no coração, até a próxima. Tchau!